Olá, hoje a gente vai desvendar de vez a banca Legale Concursos. O objetivo aqui é montar um verdadeiro dossiê, um raio-x completo para quem vai prestar um concurso organizado por ela. Vamos entender o estilo, o que mais cai e, claro, as famosas pegadinhas. Se esse é o seu caso, essa análise é essencial. A gente vai detalhar tudo o que se pode esperar de uma prova da Legale, sabe? Para não ter nenhuma surpresa no grande dia e a preparação ser a mais inteligente possível. Então vamos lá desvendar essa banca. Bom, para começar, a gente precisa saber com quem está lidando, né? Conhecer o perfil da banca é sempre o primeiro passo para uma preparação que vai direto ao ponto. Afinal, quem é a Legale Concursos? Olha, e aqui já vem um ponto super importante logo de cara. É bem comum encontrar tanto o nome Legale Concursos quanto o Instituto Legale. Mas sem pânico, são a mesmíssima coisa. Isso quer dizer que dá para estudar por provas com qualquer um dos nomes, porque o estilo e as questões vêm do mesmo lugar. É uma informação prática que já ajuda muito nos estudos. A Legal tem um nicho muito bem definido. É uma banca de porte pequeno a médio, super focada em concursos municipais, principalmente para prefeituras e câmaras. A atuação mais forte dela é lá no Rio Grande do Sul e em outros estados do Sul e Sudeste, com um histórico grande em áreas como educação, saúde e também na área administrativa. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é a banca, vamos entender como é a prova na prática. Como é que as provas da Legale são montadas. Conhecer o formato é fundamental para criar uma boa estratégia de tempo na hora de resolver as questões. Olha, o padrão da Legale é bem consistente. Geralmente, as provas objetivas têm aí entre 40 e 60 questões. É um volume que dá para gerenciar bem, sabe? Permite uma boa distribuição do tempo de prova. E um detalhe, todas essas questões são de múltipla escolha, sempre com 5 alternativas, de A até E. É aquele formato bem tradicional, onde só tem uma resposta correta por questão. Agora se liga nessa informação que é talvez a mais estratégica de todas sobre a estrutura da prova. A Legale não penaliza o chute. É isso mesmo, uma questão errada não anula uma certa. Isso muda completamente o jogo. Nunca, jamais, se deve deixar uma questão em branco. E esse gráfico aqui mostra direitinho onde a nossa atenção precisa estar. Em muitos editais, as matérias de legislação e conhecimentos específicos valem juntas cerca de 60% da nota total. Português e o bloco de matemática com informática dividem o resto. Fica bem claro onde está o peso da aprovação, né? Ok, a gente já entendeu a estrutura. Mas e o conteúdo? O que a Legale realmente gosta de cobrar em cada matéria? Onde é que o estudo precisa ser mais intenso? Vamos ver isso agora. Olha que interessante a abordagem da Legale para a língua portuguesa. A banca dá muito mais valor para as regras de gramática do que para aquelas interpretações de textos super complexas. O foco total é em morfologia e sintaxe, classes de palavras, concordância, regência, essas coisas. A parte de interpretação, quando aparece, vem com textos curtinhos e perguntas bem diretas. Já em matemática e informática, a pegada é bem prática, bem do dia a dia. Em matemática, o que mais cai são problemas cotidianos, operações básicas, porcentagem, regra de 3. Em informática, o foco é o uso do computador, pacote Office, especialmente Word e Excel, navegadores e atalhos de teclado. E quando a gente fala de conhecimentos específicos, a banca também segue um padrão bem claro. Para a área da educação, pode apostar que vai cair LDB e legislação local. Para a saúde, o foco é quase sempre SUS e normas técnicas. E na área administrativa, a base é ética, atendimento ao público e as leis do município, tipo a lei orgânica. Agora sim, chegamos na parte que todo mundo quer saber, as famosas pegadinhas. Toda banca tem seu jeitinho. E a Legale é conhecida por umas armadilhas que testam mais a atenção do que o conhecimento em si. Mas antes de falar da pegadinha, é preciso entender o contexto. As provas da Legale são bem diretas ao ponto. Enunciados curtos, dificuldade considerada de média para baixo, sem textões ou teorias mirabolantes. O desafio não está na complexidade do assunto, mas nos detalhes do enunciado da questão. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente o maior desafio. A principal armadilha da Legaleia está na leitura atenta. O uso estratégico de palavras negativas pode virar a pergunta de cabeça para baixo e enganar quem está lendo com pressa. E a palavra-chave é essa aqui. Não. Simples assim. Essa é a ferramenta número 1 da Legale para criar suas pegadinhas. Procurar ativamente por essa palavrinha em cada enunciado é uma das melhores táticas para não cair em erro bobo. E não é só o não, viu? A banca esperta, ela usa variações que dão na mesma. Comandos como exceto ou assinale a alternativa incorreta são super comuns.
O nosso cérebro está programado para procurar a resposta certa, mas esses comandos pedem exatamente o contrário. É preciso treinar o olhar para identificar isso na hora. Beleza, com tudo isso em mãos, todo esse raio-x da banca, a pergunta de ouro é: como é que a gente transforma isso numa estratégia para passar no concurso? Vamos resumir tudo num plano de ação bem claro. Então, a estratégia vencedora se resume a 4 passos bem diretos. Olha só. Primeiro, lê o edital com muita atenção para confirmar os pesos de cada matéria. Segundo, focar os estudos no que vale mais ponto, como a gente já viu. Terceiro, criar o hábito de ler cada enunciado com atenção máxima, caçando aquelas palavrinhas traiçoeiras. E por último, o mais importante de tudo, praticar com muitas provas antigas para isso tudo virar um hábito. Bom, depois de toda essa teoria, de todo esse mapa da mina, a pergunta que fica é: e aí? Tudo pronto para colocar a mão na massa e treinar de verdade? Porque o melhor jeito de dominar uma banca é resolvendo as questões que ela mesma já fez. E para ajudar com isso, para quem quiser ter acesso a provas antigas da Legale para treinar e ver tudo isso na prática, é muito simples. É só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link para falar com a gente está aqui na descrição. Essa é a chance de transformar toda essa teoria em aprovação.